Queridos irmãos, a paz do Senhor, que bom estar aqui com os irmãos para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, nesse primeiro trimestre do ano de 2024, que tem por título O Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Vocação da Igreja no Mundo. Queridos irmãos, a lição de hoje é a lição de número 3, que tem por título A Natureza da Igreja. E o texto áureo para essa lição está na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 12 e no versículo de número 12 também, onde diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim também é Cristo. A verdade prática, para essa lição, diz assim: conhecendo a igreja em sua natureza, nos conscientizamos da importância de fazer parte dela. A leitura bíblica em classe está em 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo de número 12 ao versículo de número 27. Onde diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebidos de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, por que não sou olho, não sou do corpo, não será isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, aonde estaria o ouvido? Se todo ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários, e os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais, e aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra, porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns com os outros, de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um corpo é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Queridos, para essa lição, os objetivos da lição são 3. Primeiro, destacar a natureza bíblica da igreja, fundamentada na doutrina dos apóstolos e conduzida pelo Espírito Santo. Segundo, apresentar os aspectos naturais, visíveis e invisíveis da igreja. E terceiro, elencar a unidade da igreja como aspecto central que revela a sua identidade cristã nesse mundo. Irmãos amados, é interessante nós termos em mente, não é? E é muito importante essa expressão, ter em mente, porque ela faz parte da Bíblia Sagrada. Agora nós adoramos a Deus de toda a alma, coração
e entendimento, não é? Ou seja, é importante nós compreendermos algumas definições, a começar daquelas definições que se referem a gente mesmo. Como pode nós fazermos parte de alguma coisa e não sabermos que fazemos parte daquilo? Acreditem, tem pessoas que estão assim no mundo. Elas fazem parte de alguma coisa, mas elas não sabem ao certo do que elas fazem parte. Elas não sabem o que elas são e quais as implicações delas serem. Por exemplo, em relação à igreja, a compreensão exata do que é a igreja, ela está presente nas marcas ou nas características que identificam a igreja como sendo cristã. Então, nós precisamos compreender exatamente o que é a igreja, não é? Nós precisamos entender de uma vez por todas essa definição e transmitir essa definição e viver essa definição, não é? Então, esses aspectos, eles estavam presentes nas primeiras, nas relações e estilo de vida dos crentes do primeiro século. Eles sabiam o que era igreja, eles tinham entendimento da palavra igreja, e eles viviam ao máximo esse entendimento, né? Viviam ao máximo essa compreensão do que realmente é a igreja. Então, o desafio da igreja atual é desenvolver as práticas das primeiras obras nesses últimos tempos tão trabalhosos. Então, o nosso desafio, né, falando de uma forma mais fácil, é nós compreendermos quem somos nós e transmitirmos essa compreensão nos dias atuais. Tá certo, irmãos? Então, vamos nos esforçar para isso. E a partir de agora, eu quero começar, né, chegar na introdução da lição com esse objetivo. Então, o estudo sobre a igreja, e particularmente sobre a natureza da igreja, deve analisar aquilo que ela é em sua essência, né? Vamos analisar o que a igreja, o significado da igreja em sua essência. Então, o que define uma igreja genuinamente cristã? Logicamente, irmãos, existem várias características de uma igreja genuinamente cristã, não é? Eu poderia elencar aqui uma série de características que existem, que caracterizam uma igreja como sendo uma igreja de Cristo, uma igreja cristã. Agora, nessa lição, eu não vou abordar todas as características. Eu vou mostrar algumas características. Por exemplo, nessa lição, eu quero mostrar aos irmãos que uma igreja cristã ou uma igreja verdadeiramente cristã, ela é, por exemplo, confessional. Ou seja, né, ela se fundamenta na palavra de Deus. Né? Ela tem uma dimensão local e ela tem uma dimensão universal, tá certo? Existe tanto na forma visível como na forma invisível. E também, com a igreja cristã, verdadeiramente cristã, ela é uma igreja una, ou seja, ela não é dividida, tá certo? Porque se não houver unidade na igreja, então não existe igreja. Então, eu quero mostrar aos irmãos algumas características no que diz respeito à igreja, à luz da palavra de Deus. Lembrando aos irmãos que a maior característica de uma igreja verdadeiramente cristã é uma igreja que segue os passos de Cristo, ou seja, uma igreja que está fundamentada completamente na palavra, tá certo? Então, eu quero destacar também o aspecto presente, tanto o aspecto presente como o aspecto futuro da igreja, e algumas correções, não é? Sobre algumas concepções, também existem várias concepções erradas sobre igreja, mas eu quero mostrar, digamos, as principais concepções erradas sobre a igreja, né? Pelo menos as que eu considero como principais. Então, para começar, vamos definir, já que
eu quero falar sobre o assunto dessa semana, aliás, é sobre a natureza da igreja. Então, para começar, vamos definir o termo natureza. Então, natureza se refere à combinação específica das qualidades originais. Preste bem atenção a essa característica, a essa definição, aliás, e associe essa definição à igreja, tá certo? Então, natureza é associar a igreja porque nós vamos tratar aqui, o assunto é a natureza da igreja. Então, natureza se refere à combinação específica das qualidades originais, constitucionais ou nativas de um indivíduo, não é? Caráter inato, aquilo que compõe a substância do ser, ou seja, a essência, não é? Então, natureza, ela está diretamente ligada à essência, não é? Ou à combinação das qualidades originais, das qualidades nativas. Então, associe isso daí, essa definição à igreja. Nós vamos falar da essência da igreja, das qualidades originais, das qualidades nativas da igreja, tá certo? Aquilo que é da natureza, ou seja, aquilo que não pode faltar para a igreja ser igreja, né, irmãos? Então, primeiro, vamos falar um pouco, então, sabendo o que é natureza, falar um pouco sobre a natureza da igreja na sua dimensão confessional. Então, aqui nós temos, na dimensão confessional, nós temos que a igreja, primeiro, ela é fundamentada na palavra. Então, não podia faltar, né, irmãos, a principal característica. Uma igreja verdadeiramente bíblica, ela é firmada na Bíblia, né? Ela é firmada na palavra de Deus. Então, não existe igreja bíblica, né, irmãos, que não seja fundamentada na palavra. Mas, espera aí, pastor, o senhor está confundindo. Será que existem igrejas que não são fundamentadas na palavra? Ora, irmão, vamos associar nesse momento, eu estou falando aqui das naturezas de origem confessional, mas aí nós podemos associar nesse momento, por exemplo, ao culto. Existem cultos por aí, que daqui nós vamos tratar também durante esse trimestre, que as pessoas dizem que não tem ordem. Não, vamos fazer aqui o que o Espírito mandar, tal. Mas é assim, ó, o que nós precisamos fazer no culto está na Bíblia, né, irmãos? Está na palavra de Deus. Inclusive, o nosso culto ele é bíblico. Não é? Então, tudo que a gente faz como verdadeiramente cristãos, a base é a Bíblia. Então, tá lá, ó, existem lugares que eles são cristãos, mas não são bíblicos? Existem lugares que não observam a palavra de Deus, tá certo? Então, uma igreja verdadeiramente bíblica, ela é firmada na palavra de Deus. Então, primeiramente, nós temos Cristo como a palavra encarnada, a palavra viva, não é, irmãos? No início era a palavra. Você pega João, capítulo 1 e versículo de número 1, está lá escrito, no início era o verbo, né? Então, Jesus é o verbo, ou a palavra que se humanizou, né? Isso é Deus feito homem. Jesus é Deus feito homem. Então, a igreja bíblica, ela possui Jesus Cristo como seu fundamento, e ela não abre mão disso, tá certo, irmãos? Ela é uma igreja verdadeiramente bíblica, ela é centrada em Jesus. Jesus é o fundamento, e ela é centrada em Jesus. Também uma igreja bíblica é fundamentada nas escrituras sagradas, e que é a palavra inspirada de Deus. Então, se não existe igreja verdadeira sem Jesus, da mesma maneira, não há igreja verdadeira sem a Bíblia, né, irmãos? Então, a heterodoxia, o desvio doutrinário e a apostasia, ela vem pelo distanciamento e abandono da palavra de Deus. Já semana passada eu comentei na classe da escola dominical
Porque os irmãos, eles às vezes perdem o objetivo da lição e eles começam a falar coisas que não tem nada a ver com a lição. E aí eu falei para os irmãos, eu disse, irmãos, é o seguinte, que começou aquela discussão de uso e costume, não sei o quê, de pessoas assim, de pessoas que são não sei como. E eu disse assim, irmãos, é assim, se a igreja for fundamentada na palavra, se ela mantiver o foco em Cristo, que ela menos vai discutir vai ser essas questões, meu irmão. Se a igreja estudar a Bíblia, ou uma pessoa em específico que estuda a Bíblia, ele não entra em determinadas questões, não é, irmãos? Assim, para discutir, para falar besteira, não. Ele talvez entre numa questão, se for um momento de instrução, um momento de edificação, mas para discutir, ficar falando essas coisas, não. Então você vê que nesse primeiro aspecto da igreja, a gente já podia falar muito, não é? Várias coisas acontecem pelo distanciamento e até pelo abandono da palavra de Deus. Mas uma igreja verdadeiramente cristã, ela é fundamentada na palavra. Também, uma igreja verdadeiramente cristã, ela é habitada pelo Espírito, né, irmãos? Então, a igreja, ela é habitada pelo Espírito e dirigida e capacitada por ele também. Então, a igreja, ela tem a sua força motriz, ou seja, a força que move, né? A força que dá movimento. E o que dá movimento à igreja é o Espírito Santo, tá certo? Então, uma igreja verdadeiramente cristã, ela é habitada pelo Espírito Santo. Então, a obra do Espírito Santo começa no seu trabalho de convencimento do pecador, não é? O Espírito Santo, ele planta uma fé especial no coração do pecador que o impulsiona a tomar a sua decisão por Cristo, que é a fé salvífica, tá certo? Então é o Espírito quem convence o ser humano do pecado, é o Espírito quem produz a obra da regeneração. Então, quando o evangelista Lucas diz que o Senhor abriu o coração de Lídia, em Atos 16 e 14, aí vemos uma obra poderosa do Espírito Santo, trazendo convencimento para a salvação. Na prática do nosso dia a dia, como já falei, o Espírito Santo opera a fé salvífica, ou a fé para a salvação, que é aquela fé, não é, irmãos, que é produzida quando o pecador escuta a palavra de Deus. Então, nasce no seu coração a fé salvífica ou a fé para a salvação, não é? E ali nós temos o quê? A decisão por Cristo, pois a fé salvífica impulsiona a pessoa para tomar a sua decisão por Cristo, né, irmãos? Glória a Deus por isso. Também, queridos, quem faz parte da igreja anda no Espírito. Então, quando alguém responde à mensagem da cruz, o Espírito de Deus produz nele a certeza da salvação. E aí, agora, a pessoa regenerada, não é? Ela foi gerada novamente, passa a andar ou ser dirigido pelo Espírito. Então, o fracasso na vida espiritual não está no fato de não andarmos na esfera do Espírito, né? O Espírito, ele habita no crente, capacitando o crente, não é? Então, sem a capacitação do Espírito, a igreja ela é inoperante, ela perde a sua essência, tá certo? O Espírito Santo de Deus, é importante a gente saber disso, ela habita no crente, e ela habita no crente capacitando, né, irmãos? Dando poder e virtude, não é? Poder para realizar as obras que só o Espírito pode realizar e virtude para nós continuarmos, não é? Com alegria e ousadia a missão da evangelização, não é? E do discipulado. Então, sem essa capacitação, a igreja perde a sua essência, ou seja, ela se torna uma igreja inoperante, tá certo? Também
a gente falou no sentido devocional, agora a gente pode analisar as dimensões local e universal da igreja, tá certo? As dimensões local e universal da igreja. Primeiro, entenda que a igreja, ela é um organismo vivo, invencível, tá certo? A igreja é assim, ó. A igreja ela é formada pela reunião de pessoas, mas se não houver a ausência das pessoas, a igreja continua existindo, porque a igreja é um organismo vivo, invencível, santo, tá certo? É um organismo também santo, é um organismo dinâmico, e a igreja ela é ligada à cabeça, que é nada mais, nada menos do que Cristo. Então a igreja ela vive em duas dimensões, que é a dimensão espiritual e a dimensão social. Na dimensão espiritual, queridos, nós temos a igreja invisível, ou a igreja universal, ou a igreja com I maiúsculo, tá certo? Essa igreja é a igreja que Jesus vem buscar quando ele voltar. É a reunião de todos os crentes, não é? De todos os lugares, de todos os tempos, todos os crentes salvos. E essa é a igreja espiritual, que ela é forte, não é, irmãos? E existe a dimensão social, que é a igreja local. É a igreja do relacionamento, é a igreja palpável, tá certo? É a igreja visível, é a igreja local, a igreja com I minúsculo, é a igreja social, né? Então eu quero destacar algumas diferenças a mais sobre essas igrejas. Primeiro, a igreja universal também é igreja invisível. Então, assim como a igreja existe na dimensão local, não é? Que eu vou já falar sobre a dimensão local, ela existe também na dimensão invisível, ou na dimensão espiritual, ou na dimensão universal. Então, assim como ela existe na dimensão local, ela também existe na dimensão universal. Então, todos nós somos conscientes que existe a igreja local, não é? Porque nós fazemos parte da igreja local. Agora, nem sempre é fácil se dar conta do aspecto universal da igreja, tá certo? Porque, nesse sentido, a igreja não está limitada ao espaço geográfico ou físico. Então, a igreja universal e invisível, ela é formada por todos os cristãos regenerados, ou seja, todos aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e que estão em todos os lugares, não é? E por aqueles que já estão também na glória, né? Não se limitando à dimensão terrena. Então, aqui é importantíssimo a gente diferenciar igreja com I maiúsculo, não é? Porque a igreja universal e invisível é a igreja que aparece nas escrituras como I maiúsculo, não é? A igreja de Cristo, tá certo, irmãos? Também chamada igreja universal. Então, é importante a gente diferenciar a igreja de denominação. Então, numa cidade, pode haver várias denominações, contudo, há uma igreja com I maiúsculo. Não é? Entenda isso. A igreja é dividida, as denominações são humanas. Né? As denominações, elas podem ser temporárias, mas a igreja não é temporária. Então, as denominações podem desaparecer, mas a igreja, essa igreja universal que eu estou falando, essa igreja invisível, né? Essa igreja que é a igreja que Jesus vem buscar, ela é indestrutível. Tá certo? Então, convém dizer que nem todo grupo que se diz cristão, ele pode ser visto como fazendo parte da igreja, não é? Porque existem grupos que se autodenominam igreja, contudo, são a sinagoga de Satanás, conforme lá Apocalipse capítulo 3 e versículo 9. Né? Então, o que fará com que a igreja ou denominação seja cristã é a sua fidelidade a Cristo e às Sagradas Escrituras. Isso é importante a gente lembrar, não é? Se tiver essas características,
né, irmãos, a fidelidade a Cristo e à palavra de Deus, então é uma igreja genuinamente cristã que faz parte da igreja de que Jesus vem buscar, que é a igreja universal e invisível. Só também destacando, acho que nem eu deveria falar isso, mas só porque pode ser que alguém tenha essa dúvida, essa igreja universal que eu estou falando não é a denominação que tem esse nome. Eu estou falando em termos bíblicos. A igreja, ela tem esse nome universal porque são todos os crentes do mundo, né? Dá aquela ideia de universo de crentes. Agora, não são só os crentes do mundo, né? Vou até corrigir minha fala. Ela tem esse caráter universal porque são todos os crentes que estiverem vivos, né? Como aqueles que já foram para a glória. A gente sabe que quando um crente morre, ele vai para o seio de Abraão. Então, todos os crentes que estiverem vivos e todos aqueles que já estão no seio de Abraão, tá certo? Ou seja, os crentes desse tempo e de outros tempos. E, em termos de mundo, de qualquer lugar, não são só os brasileiros que vão para o céu, né? Os crentes de qualquer parte do mundo. Então, por isso que tem esse nome universal, porque não é? Ela tanto fala dos crentes que estão no mundo, tá certo? Como aqueles que já estão na glória. Então, ela não se limita à dimensão terrena. Por isso que ela tem esse nome universal. Não confunda com a denominação, tá certo? Então, quando eu disser só a igreja universal é a igreja de Cristo, é a igreja que Jesus vem buscar, é a reunião de todos os crentes da face da terra, não faça alusão à denominação que tem esse nome, tá certo? Eu estou falando em termos bíblicos, tá bom? Então, amados irmãos, também a igreja, ela tem a dimensão invisível ou universal e também a dimensão local ou visível. Então, a igreja local ou visível, ela consiste em cristãos que se reúnem num determinado lugar. Então, é a nossa igreja, que a gente faz parte, que a gente frequenta, não é? Então, eles podem ser identificados e contados. Então, frequentemente, a igreja, a palavra igreja, ela é usada para descrever, não é, uma congregação local ou assembleia de santos em determinado lugar geográfico. 1 Coríntios 1:2 diz a igreja de Deus que está em Corinto. Tá certo? A igreja de Deus que está em Corinto. Então, biblicamente, nós podemos falar da igreja em relação à sua dimensão espacial, isso é, em dimensão à sua, em relação ao local ou ao espaço geográfico, não é? Ela pode ser vista e sentida. Então, nesse aspecto, a igreja existe localmente. Então, assim, nós vemos os apóstolos escrevendo suas cartas a determinadas igrejas, situadas em determinados locais. Por exemplo, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele diz, a igreja de Deus que está em Corinto. Não é? O apóstolo Pedro, também escrevendo, ele diz assim, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então, nesses textos, nós vemos as escrituras se referindo à eclesia, ou seja, a comunidade de crentes situada em diferentes locais, não é? A comunidade de crentes situada em locais específicos. Então, as particularidades das igrejas locais, não é? Então, pelo teor das cartas do Novo Testamento, nós observamos que cada igreja possuía a sua particularidade, né? Os problemas encontrados em uma igreja não eram necessariamente os mesmos problemas encontrados em outra igreja, né? De igual modo, as virtudes, também as virtudes encontradas em uma igreja não eram necessariamente as virtudes encontradas em outra igreja. Então, por outro lado, embora tivessem todas sob a supervisão apostólica, nós observamos que elas eram autônomas, uma em relação às outras.
Então, elas possuem uma dinâmica própria, né? Um método que funciona em determinada igreja, ele pode ser inadequado a outra igreja. Aqui eu estou falando, né, irmão, de igreja local. Estou falando de um grupo de crentes reunidos em determinado local. Então, biblicamente falando, e em conformidade com as cartas do Novo Testamento, nós temos que muda o método de evangelização. A palavra é a mesma, mas a maneira de evangelizar às vezes muda, tá certo? Os problemas às vezes são diferentes, as virtudes às vezes são diferentes, ou seja, problema encontrado em um lugar não encontra em outro, uma virtude encontrada em um lugar não encontra em outro, tá certo? Virtude é característica boa. Então, queridos, também a Bíblia ensina a necessidade de uma igreja local organizada. E aí eu quero frisar para os irmãos a igreja como corpo. Por exemplo, você observa que na leitura que nós fizemos hoje, em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, ele compara a igreja a um corpo. E ele fala que nós somos membros em particular, não é? E junto nós somos o corpo. Se você olha essa comparação com o corpo, a gente vai tirar daqui algumas características, como, por exemplo, a unidade de pensamento, a unidade de atitudes, e também a gente tira a organização. Irmãos, quer uma estrutura mais organizada do que o nosso corpo? Olha, é interessante que o nosso corpo é formado por órgãos diferentes, não é? Mas ele tem um funcionamento extremamente organizado. Né? Vamos fazer uma comparação, o autor ele faz uma comparação, primeiro ao culto. Você observa, a Escritura, a Bíblia Sagrada, ela apresenta para a gente um modelo bíblico para o culto. Né? 1 Coríntios 14, 33 diz assim, por que isso? Deus não é Deus de confusão, mas de paz, na igreja dos santos. Então, na igreja dos santos não tem, e particularmente no culto, já que eu estou falando da igreja local, não é? Então, no culto não existe confusão. A Bíblia nos ensina que não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns. Ou seja, tem ordem, tem organização, né, irmãos? Então, a Igreja de Cristo ela é composta por todos os crentes, né, de todas as eras e tempos, que se reúnem com cultos, com liturgias, ministérios, lideranças, coletas, contribuições, não é? Então, a igreja ela tem uma organização. Assim como o corpo é organizado, a igreja é organizada. Afinal, a igreja é o corpo de Cristo, não é? Diz assim a palavra de Deus em Efésios 5, 23. Assim como o corpo não pode sobreviver separado da cabeça, não podemos viver sem nosso cabeça, que é Jesus Cristo. Porque a igreja ela é comparada ao corpo. E o corpo não pode viver separado da cabeça, não é, irmãos? Seria algo assim, praticamente inconcebível, né, de se pensar nessa possibilidade. E aqui, só aproveitando esse tópico também, eu quero lembrar aos irmãos que os órgãos do corpo não sobrevivem fora do corpo. Por exemplo, alguém uma vez disse assim, pastor, mas o órgão não é transplantado? Aí eu respondi, mas tem um tempo, né? O órgão, ele quando é tirado de um corpo para outro, tem um tempo, ele não sobrevive fora do corpo. Né? Se passar aquele tempo, aqueles minutos ali, o órgão não presta mais para ser transplantado. E aí tem outro aspecto. Além do órgão não poder sobreviver fora do corpo, ele também não pode sobreviver dentro do corpo sem estar ligado com o corpo. Isso é interessante, porque tem algumas pessoas que dizem assim, eu estou na igreja, mas na igreja não participa do culto, não participa da liturgia do culto, não se envolve com os demais irmãos, não possui relacionamento de qualidade nenhuma, então o órgão não sobrevive fora do corpo, mas também o órgão não sobrevive dentro do corpo sem estar ligado com os demais órgãos. Né, irmão? Isso aí são coisas interessantíssimas
que nós não podemos esquecer. Então, a Bíblia também ensina que o Senhor colocou homens para administrar a igreja. Isso aqui é um dos pontos, digamos, mais polêmicos, né, da atualidade. Juntando com usos e costumes, então, meu Deus, dá uma bomba atômica. Mas, se olharmos em conformidade com a palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática, e aí, a igreja precisa olhar para a palavra de Deus, nós vamos observar que, desde o Antigo Testamento, o Senhor instituiu homens para liderar a igreja. Então, a hierarquia ministerial, ela não existe com a pretensão de um ser melhor que o outro, tá certo? Mas para o Altíssimo manter a ordem. E lembre-se de Hebreus 3:7, que diz assim: lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus. Né? E o apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 5:12, ele também diz: e rogamo-vos, irmãos, que reconheceis os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. Né? E ainda eu posso citar 1 Timóteo 5:17, onde diz: os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos, né, de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Então, o próprio Jesus, ele constitui homens para a liderança do ministério, tá certo? Está lá, Efésios, capítulo 4, lá em Efésios diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, Efésios capítulo 4, versículo 11 ao 13, e ele mesmo deu, ou seja, e Jesus, esse ele com E maiúsculo, né? Ou seja, se referindo a uma das pessoas da Trindade, nesse caso a Jesus Cristo. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Né? O apóstolo Paulo ainda, em 1 Coríntios 12, 27 e 28, ele diz assim: ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular, e a uns, pois, Deus na igreja. Então, segundo se nós analisarmos a Bíblia Sagrada, e aí lembre-se, irmãos, que como igreja cristã genuína, autêntica, nós observamos a palavra, por isso não andamos em confusão. Então, segundo o Novo Testamento, os pastores representam os fiéis e eles vão dar conta do rebanho por isso. Então, existe uma responsabilidade sobre os ombros do pastor. Então, existe a figura que Deus colocou para cuidar da igreja. Né? Então, os pastores, Hebreus 13:17, ainda diz: obedecei vossos pastores e sujeitai-vos a ele. Né? Então, seguir Jesus Cristo presume-se em pertencer ao seu rebanho e, contanto, tenhamos pastores. Né, irmãos? Tenhamos pessoas que cuidam da igreja, pessoas que são responsáveis pela condução e darão conta um dia, né, irmãos? Prestarão conta ao próprio Deus acerca desse rebanho. Então, a igreja também pode ser vista na sua dimensão comunitária. E aí, na dimensão comunitária, nós temos que a igreja, ela é una, ou seja, isso significa que a igreja, ela é indivisível. E aí eu estou falando da igreja universal, né? Aí os irmãos já sabem diferenciar I maiúsculo do I minúsculo. Então, a analogia onde compara a igreja ao corpo humano, e nessa analogia, o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro que uma igreja verdadeiramente cristã, ela é unida, não é, irmãos? Porque não pode haver divisão no corpo. E aí, essa união aqui, eu quero falar para os irmãos essa subdivisão, tá certo? Presta atenção a esse detalhe. A igreja, ela é unida, não pode haver divisão no corpo. É assim, irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Não vou confundir, não vou falar de órgão transplantado. Eu vou falar de unidade. É assim, se comparado ao corpo,
você observa que há não só uma unidade de atitudes. Por exemplo, o corpo, ele vai do estômago para o intestino, tá certo? Então, você observa que o estômago e o intestino, eles trabalham em unidade de atitudes, mas eu quero lembrar que também trabalham em unidade de pensamento. Não só as atitudes são iguais, mas o pensamento também. Porque existe uma maneira que o estômago trata a comida, não é? E existe uma maneira que o intestino trata a comida. Então, você observa que se o estômago tratar a comida como o intestino trata, então há uma disfunção no corpo. Há uma competição, digamos assim. Algo está fora do lugar. Então, o apóstolo Paulo, ele deixa claro que não pode haver divisão no corpo. E essa divisão, ela está diretamente ligada, ou por que não dizer, a unidade está diretamente ligada à maneira de ser e também à maneira de pensar. Então, Jesus Cristo, ele disse que um reino dividido, ele não subsistirá, tá certo? Um reino dividido, ele não permanece. Então, esse princípio, ele se aplica à igreja. Se foi Jesus que falou, ele falou para a igreja. Então, o que o diabo não consegue contra a igreja, por meio da perseguição, ele consegue por intermédio da divisão. E aí eu quero lembrar aos irmãos uma coisa interessante aqui. Eu não ia falar dele, mas já que a lição trouxe seu nome, eu quero dizer que há pouco tempo atrás, historicamente falando, havia uma luta, e ainda há essa luta, e eu não tenho como dizer aos irmãos se em menor ou em maior proporção, para que os crentes não permanecessem na igreja. Tá certo, irmãos? Havia essa luta, a gente observava no cotidiano. Agora você observa que a luta agora é para manter a unidade dentro da igreja. Porque agora parece que o outro lado mudou sua estratégia. Ele está trabalhando em divergência de pensamento, né, irmãos? Há até notícia de pessoas na igreja processando irmãos. Só para você ver como isso é sério, né, irmãos? Há pessoas entristecidas, que vão ao culto, mas não tem motivação para ler a Bíblia, que vão ao culto, mas não tem motivação para participar do culto, que vão ao culto, mas não tem orgulho de Jesus Cristo, orgulho no sentido de alegria, aquele orgulho de pai para filho ou filho para pai, quando diz assim, eu tenho orgulho de ser seu filho. Não é, irmãos? Parece que falta essa questão, não é? Então, o diabo, ele luta pela questão da divisão de pensamentos e atitudes. Por exemplo, a gente deve evitar a todo custo o partidarismo, não é? As preferências, os exclusivismos, não é, irmãos? Se nós quisermos preservar a unidade da igreja local. Ora, tem coisas que só um órgão faz. Por exemplo, somente o coração bombeia sangue para o corpo. Não é, irmãos? Somente o pulmão faz a captação do ar, do oxigênio, e transmite o oxigênio para o coração, para oxigenar o sangue. Ou seja, tem funções que só aquele órgão faz. Não é? Agora, o seguinte, tem funções que é todo o corpo. Por exemplo, fala aí, pastor, uma função que é todo o corpo. Vamos lá. Todo mundo só quer ser cantor e pregador hoje em dia. Mas vamos ganhar almas. Ganhar almas é uma função de todo o corpo. Fazer discípulo de todas as nações é função de todo o corpo. Né, irmãos? É verdade. Então, a igreja, ela é indivisível. Então, preste atenção a todos esses aspectos que eu estou falando. Então, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 2, ele diz, completai o meu gozo, lembrando os irmãos, é alegria, né? O apóstolo Paulo está dizendo, completai a minha alegria, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, não é? A mesma coisa. Então, o texto mostra o anseio do apóstolo
pela unidade da igreja, como corpo de Cristo em sua forma coletiva. Tá certo? Você vê aqui que o apóstolo Paulo, ele não está falando de coisas palpáveis, simplesmente. Ele fala do sentido, para que sintais, não é? Ou seja, o sentir como consequência aqui. Mas ele fala do amor, de ânimo. Ou seja, ele está falando de unidade de pensamento. Né, irmãos? Então, como corpo, em sua forma coletiva, ela deve zelar pela unidade. Né? E da mesma forma, cada crente deve buscar a unidade. Né, irmãos? Os crentes devem buscar a unidade. Também, ó, a diversidade na unidade. E isso reverbera o anseio de Jesus pela unidade dos seus discípulos. Né? Ali há os que os teólogos chamam de unidade de essência. Ou seja, na Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas diferentes, mas com a mesma essência. Né? Eles possuem a mesma substância e um só propósito. Então, da mesma forma, os cristãos, eles devem buscar esse tipo de unidade. Tá certo? Então, unidade não é uniformidade. Lembrando aqui a figura do corpo, né, irmãos? Nós somos diferentes, diversos, né? Temos temperamentos distintos e maneiras diferentes de fazer as coisas, mas mesmo assim nós somos um em Cristo Jesus para perseverar no mesmo alvo, tá certo? Então, apesar da diversidade, e a Bíblia fala de diversidade, a Bíblia fala de povos, tribos, nações, línguas, não é? Então, apesar da diversidade, nós andamos em unidade. Só lembrando aos irmãos dois aspectos que proporcionam isso. Primeiro, o mover do Espírito Santo, que é a força motriz da igreja. E aí também a palavra, não é, irmãos? A palavra de Deus. É importante a palavra de Deus, a leitura bíblica e o frisar na Bíblia Sagrada, observando o que está escrito na Bíblia Sagrada. Isso aqui é muito importante, importantíssimo até, eu digo, não é? E nós devemos observar com cuidado essas características. Também, queridos, a igreja, ela é militante e ela é triunfante, tá certo? A igreja é militante e triunfante. Então, a igreja é a Assembleia dos Santos, fundada por Cristo e que, por isso, reúne todos os seus seguidores, tá certo? Então, todos os membros que professam Jesus atualmente na terra, ou professaram e já se encontram entre os salvos, fazem parte dessa igreja que é militante e triunfante. Então, sobre essa igreja, nós temos algumas considerações. Por exemplo, o que é uma igreja militante? A igreja militante é uma igreja atuante. Então, a igreja militante, que é a igreja terrena, a igreja local, ela destina os membros que vivem, ela é composta, digamos assim, pelos membros que vivem hoje sobre a terra, não é? Então, membros estes que lutam incansavelmente contra os poderes do diabo, tá certo? Do mundo e da própria carne, não é? Então, são os crentes que vivem sobre a terra e eles são atuantes, eles são militantes, eles estão lutando, não é? 2 Timóteo 4,7 diz, combati o bom combate, não é? Ou seja, é a igreja que milita, não é, irmãos? Então, ela está militando em uma guerra constante. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 4 e 5, o apóstolo Paulo diz, ninguém que milita, ou seja, que luta, que é atuante, se embaraça com negócios dessa vida, com a finalidade de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém milita, não é coroado se não militar legitimamente. Então, na dispensação que nós vivemos, no momento bíblico que nós vivemos, não é? A igreja militante, ela existe, nessa igreja, ela é, primeiro, convocada para uma guerra, tá certo? E, de fato, a igreja está empenhada numa guerra. Segundo, na igreja militante existe uma luta diária, não é?
Mateus 24:13 diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O apóstolo Paulo também disse em 1 Timóteo 6:12: milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna. Então, militar a boa milícia significa combater o bom combate, não é? É suportar as aflições e sem ceder às tentações. Ou seja, está ligado em Cristo, está atuante em Cristo, está militante em Cristo, tá certo? Também, ó, a igreja é a igreja militante, também a igreja triunfante. Então, a igreja também é composta pelos salvos que dormiram no Senhor, tá certo? Ela já está com o Senhor, onde os brados de guerra se transformam em cânticos triunfais. Então, a luta é finda, a batalha está ganha, não é? E os santos reinam com Cristo para todo sempre. Então, dessa maneira, a igreja triunfante, não é? A igreja que está no céu, ela também designa aqueles membros já falecidos, né, irmãos? Que se encontram salvos e que têm a alegria indescritível de estar no gozo celeste. Então, Lucas 16:22 diz: e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado para o seio de Abraão. Então, nós temos a igreja militante, que é a igreja local, a igreja atual, e nós temos a igreja triunfante, né, irmãos? A igreja que está no céu. Então, a igreja triunfante, ela é também uma igreja vitoriosa, né? E ela estará para sempre com Jesus, onde não haverá mais labor, onde não haverá mais militância e não haverá mais regimento, tá certo? E Deus limpará de seus olhos toda lágrima e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, conforme Apocalipse, capítulo 21, e versículo de número 4. Então, para terminar, eu quero falar para os irmãos algumas concepções errôneas a respeito da natureza da igreja. Algumas coisas erradas, não é? Alguns pensamentos que a gente precisa corrigir. Quando eu digo concepções errôneas, eu não estou falando para atacar, eu estou falando para esclarecer. Isso é uma aula, não é, irmãos? Eu estou numa aula, não estou num combate assim, armado. Estou numa aula. Então, algumas concepções errôneas que eu gostaria de explicar para os irmãos. Primeiro, a igreja não é os desigrejados. Então, atualmente, não é, há um movimento heterodoxo chamado de desigrejados, tá certo? Que nós podemos definir como um grupo de pessoas que não tem igreja. Então, por diversos motivos, eles não são filiados a qualquer instituição convencional, tá certo? De culto religioso cristão. E são contrários a qualquer tipo de liderança. Ou seja, os desigrejados não fazem parte de uma igreja local, organizada, de uma igreja bíblica, biblicamente cristã, e não se submete a qualquer tipo de liderança, segundo eles, não é? Se a gente for olhar na prática, a gente vai ver que é diferente. Agora, defende que a fé cristã pode ser exercida fora da comunhão da igreja, com o seguinte lema: Jesus sim, igreja não. E eles usam alguns textos, inclusive, da Bíblia Sagrada, né, de forma deturbada, para justificar sua heresia. Então, biblicamente, o modelo de igreja mostra que a primeira igreja foi iniciada pelos apóstolos, tá certo? Inaugurada lá no dia de Pentecostes, conforme nós já estudamos nesse trimestre. Então, existe a necessidade de uma igreja local organizada, ou seja, composta por metodologia e liderança. Né, irmãos? Biblicamente falando, existe. E o Senhor foi quem colocou homens para liderar a igreja. Já estudamos sobre os desigrejados em outra lição, e foi mostrado que só para justificar a minha colocação ali, que na prática é diferente, porque, por exemplo, os desigrejados não se submetem à liderança, mas, porém, todavia, no entanto, não é? Existe alguém que os direciona, existe o cabeça, existe o mentor. Então, essa história não é muito bem verdade, né, irmãos? Tem alguma coisa estranha aí.
Então, também, a igreja não é o reino, tá certo? Então, o pastor Claudionor de Andrade, ele diz, o reino de Deus é o cômputo de todas as bênçãos, promessas e alianças que o Todo-Poderoso, de conformidade com os seus conselhos, destinou aos que recebem a Cristo Jesus. Não é? O reino é o plano de Deus em ação, operando em favor dos que hão de herdar a vida eterna. Então, a igreja não é o reino em sua plenitude, tá certo? Porém, a expressão do reino entre os homens. Então, como bem afirmou um erudito respeitado, ele disse assim, a igreja não é senão o resultado da vinda do reino de Deus ao mundo por intermédio da missão de Jesus Cristo, tá certo? Então, como igreja, ela não proclama a si mesma, e sim o reino de Deus. A igreja proclama o reino e não a si mesma. Então, são coisas diferentes. E também eu quero mostrar aos irmãos que a igreja não é Israel. Então, alguns teóricos, eles advogam e utilizam Gálatas 6 e 16, que a igreja substitui Israel no plano de Deus, não é? O que chamam de teologia da substituição. Então, segundo eles, Deus transferiu para a igreja todas as promessas da sua aliança com Israel, de modo que todas as promessas ainda não cumpridas serão concretizadas. Então, a gente precisa entender que é preciso destacar que a Bíblia nunca afirmou isso. Tá certo, irmãos? Então, observa-se que existem promessas de Deus exclusivas para a nação de Israel. Por exemplo, a aliança abraâmica diz respeito da terra e sua descendência. A aliança davídica fala a respeito do rei, do trono e da casa real. E a aliança palestina trata-se da ocupação da terra prometida. Então a gente precisa diferenciar um pouco a nação de Israel da igreja, não é? E você observa que, inclusive, os argumentos teológicos, eles precisam ser analisados em conformidade com a Bíblia. Aqui não é o meu objetivo dar uma aula sobre isso, não é, irmão? Só para mostrar aos irmãos algumas concepções que a gente precisa ter cuidado quando o assunto é igreja. E aí, eu quero chegar ao final dessa lição, né, que aborda sobre a natureza da igreja. Então, aqui eu falei um pouco para os irmãos que não é possível nos referirmos a uma igreja como sendo cristã, se determinadas marcas ou características não estão presentes nela. Então, eu destaco aqui que a igreja local, ela deve estar fundamentada na palavra e habitada pelo Espírito Santo. Não é? A igreja também existe tanto local como no sentido universal. E ela não está limitada pelo tempo nem pelo espaço, uma vez que a igreja universal ela é formada por todos os crentes de todas as faces da terra e de todos os tempos. Então, ela existe para a eternidade. Então, a igreja ela é o ajuntamento de santos, de todos os tempos e lugares. Aqueles que professaram sua fé em Cristo, ela é tanto local, ou seja, visível, como universal, ou seja, invisível. E aí, por fim, eu quero destacar aos irmãos que a igreja, como povo de Deus, não se encaixa em alguns modelos contemporâneos. E aí a gente tem que ter cuidado para observar a nossa regra de fé e prática, que é a Bíblia, né, irmãos? Então, alguns modelos contemporâneos são heréticos, porque eles fogem à Bíblia Sagrada. Então, como povo eleito, não deve viver em comunidade, como povo eleito, não deve viver, não é? Deve viver em comunidade, desfrutando da comunhão com os santos, como ensina a Bíblia, e se submetendo a uma liderança constituída por Deus. Que lição, né, irmãos? Que lição maravilhosa. Uma lição, aparentemente, que eu ouvi alguém dizer que não tinha assunto para tratar. Tem, e tem muita gente com essa dúvida, não é? Muita gente precisa ser esclarecido acerca da natureza da igreja. Deus abençoe, queridos. Uma excelente aula a todos. Né? Os professores tenham cuidado no tempo do preparo da aula. Prepara a aula dentro do tempo proposto, sempre digo isso. E cuidado com a linguagem que é usada.
E também um aspecto que eu tenho observado em alguns professores é que fogem muito ao objetivo da lição. Por exemplo, você observa que a lição de hoje tem por objetivo falar da natureza da igreja. Qualquer outro assunto que eu insira ali, eu estou fugindo ao objetivo da lição, tá certo? Então, os professores tenham cuidado com isso. Os alunos convidem uns aos outros, não é? E testemunhem como é bom estar na escola dominical. Não é, irmãos? Em resumo, a todos uma excelente aula. Se Jesus não voltar, próxima semana eu estarei aqui comentando a lição de número 4, não é? Lição de número 4. E vamos seguir firmes fazendo a obra do Cristo Jesus. Pai do Senhor, queridos, um abraço a todos.